Segundo Crônicas, capítulo 7, versículos de 12 a 15. Vamos fazer essa leitura de forma alternada. Iniciemos. De noite, apareceu o Senhor a Salomão e lhe disse: ouvi a tua oração e escolhi para mim este lugar para a casa do sacrifício. Vamos repetir para que todos possam ler mais uma vez, versículo 13, todos. Se eu... Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Vamos orar. Senhor, é com muito temor que nos colocamos diante de Ti, diante do Teu povo, para expor a Tua palavra. Peço-te que Tu me enchas com o Espírito Santo, para que eu possa pregar a Tua fidelidade, com unção, com clareza, com a verdade, e que a Tua palavra, Senhor, Teu Espírito venha estar trabalhando em todos os corações aqui presentes, e os que estão nos acompanhando e os que vão nos assistir depois, convencendo do pecado, da justiça e do juízo. Fala a Tua igreja, fala ao Teu povo, pois nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Amados, ao concluir a construção do templo em Jerusalém, Salomão primeiramente falou ao povo. Primeira atitude de Salomão ao concluir o templo e convocar todo o povo, primeiro ele fala ao povo. Ele disse que a promessa de Deus estava sendo cumprida naquele momento. A promessa de Deus estava sendo cumprida. Porque Deus não permitiu que Davi construísse o templo. Ele tinha sido um rei que batalhou muitas guerras e tinha derramado muito sangue. E por isso Deus disse: não, você não vai construir. Por mais que ele desejasse, por mais que ele tinha os recursos e deixou esses recursos para Salomão, mas Deus disse: você não, vai ser o seu filho. Deus prometeu que o seu filho construiria o templo. E Deus cumpriu a sua palavra. Amém, queridos? Deus cumpriu a sua palavra. A palavra de Deus estava se cumprindo naquele momento. E em seguida, Salomão orou ao Senhor, consagrando o templo. Primeiro ele fala ao povo e depois ele consagra. Segundo Crônicas, capítulo 6, versículo 40, está escrito: agora, pois, ó meu Deus, estejam os teus olhos abertos e os teus ouvidos atentos, todos comigo, à oração que se fizer neste lugar. Amados, o povo de Israel podia adorar o Senhor em qualquer lugar, como nós também. Mas de uma forma muito especial, o templo foi o local escolhido por Deus. Foi o local escolhido por Deus para se oferecer holocaustos pelo perdão de pecados, para se entregar as diversas ofertas, para se adorar ao Senhor com louvores, para orar ao Senhor pedindo as suas graciosas bênçãos. Note bem o que está escrito em 2 Crônicas 6:40. 2 Crônicas 6:40. Note bem o que está escrito. Todos. Agora, pois, ó meu Deus, estejam os teus olhos abertos e os teus ouvidos atentos
a oração que se fizer deste lugar. E aí nós vamos observar a resposta de Deus, que está exatamente no capítulo 7, versículo de 1 a 3. Versículo 1, leamos. Tendo Salomão acabado de orar, desceu fogo do céu e consumiu holocaustos e os sacrifícios, e a glória do Senhor encheu a casa. Oh, meus amados, que a glória do Senhor encha esta casa, sempre, em todo culto que venhamos a prestar o seu nome, porque a glória de Deus é que vai fazer toda a diferença na nossa vida, como fez naquela consagração. Versículo 2: os sacerdotes não podiam entrar na casa do Senhor, porque a glória do Senhor tinha enchido a casa do Senhor. E o versículo 3: todos os filhos de Israel, vendo o fogo e a glória do Senhor descer sobre a casa. Ah, meus amados, como eu desejo que o fogo e a glória do Senhor desça sobre nós. Eita, não foi um amém uníssono não, isso aí. Eu desejo que o fogo e a glória do Senhor desça sobre nós. Amém. Agora, amém, Senhor. Se encurvaram com o rosto em terra, sobre o pavimento, e o que fizeram, irmãos? Adoraram e louvaram o Senhor, porque é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Amados, o templo é o local que Deus chama de sua casa, a casa do Senhor, e é isso que nós chamamos esse lugar. Esse lugar é a casa do Senhor. Aqui foi consagrado para ser todos a casa do Senhor. Nós estamos a casa do Senhor. O templo é o local que Deus escolheu para o seu povo se reunir em comunhão, para o seu povo ouvir a sua santa palavra, para o seu povo adorar com louvores, para o seu povo entregar os dízimos e ofertas, para o seu povo participar dos sacramentos e para o seu povo orar a Deus, rogando as suas preciosas bênçãos. Devemos nos lembrar que a nossa vinda ao templo se dá por uma santa convocação divina. Deus nos convoca a estarmos em sua presença, e nós estamos aqui em atendimento à santa vocação de Deus. Após Salomão concluir a obra, falar ao povo, consagrar o templo e Deus encher a sua casa com a sua glória, o texto sagrado diz que o Senhor apareceu a Salomão à noite. Versículo 12, leamos juntos. De noite apareceu o Senhor a Salomão e lhe disse: ouvi a tua oração e escolhi para mim este lugar para a casa do sacrifício. Primeiro o Senhor disse que tinha ouvido a oração de Salomão, e depois Deus afirma que escolheu aquele lugar para ser a casa do sacrifício. Meus estimados irmãos e irmãs, Deus ouve as nossas orações de qualquer lugar que oremos, amém? E em qualquer posição, se bem que de joelhos é melhor, com certeza, porque é um ato de humildade, é um ato de reconhecimento da grandeza de Deus e um ato de submissão à vontade de Deus. Nós podemos orar de qualquer lugar. Jonas orou de dentro de um grande peixe. Davi orou quando estava no deserto e no palácio. Elias orou em uma caverna. Daniel orava em seu quarto. Pedro orou dentro de uma prisão. João orou em uma ilha. Jesus orou no monte, no jardim e em muitos outros lugares. Deus ouve as nossas orações de qualquer lugar que oremos, amém? Mas de uma forma especial, a casa de Deus. A casa de Deus
é o lugar escolhido pelo próprio Deus para ouvir as nossas orações. Ele diz: escolhi para mim este lugar, para a casa do sacrifício. No versículo 13, o Senhor, então, queridos, faz uma séria revelação. Primeiro, ele aceita a consagração do templo. Primeiro, ele manifesta a sua aprovação. Ele enche aquele lugar com a sua glória e diz: escolhi esse lugar para ouvir, para abençoar vocês. Mas tem uma coisa que eu preciso esclarecer. Veja agora, queridos, e nós vamos entrar num terreno muito santo e que me causa muito temor. Mas aí no versículo 13, veja o que é que Deus revela. Veja, é uma revelação e ao mesmo tempo uma promessa. Vamos ver o versículo 13, todos. Se eu cerrar, ou seja, fechar os céus, se Deus fechar os céus, de modo que não haja chuva, se eu impedir as chuvas de cair, ou seja, e aí a terra entra numa situação de seca, de pesar, de sofrimento. Se eu fechar os céus de modo que não haja chuva, todos, ou se ordenar aos gafanhotos que consuma a terra, ou se enviar a peste entre o meu povo. Veja aí o que é que Deus está dizendo que ele pode fazer. Veja aí o que é que Deus está dizendo que ele faz com o seu povo. Nesta revelação, o Senhor deixa bem claro que ele segura as chuvas dos céus e envia pragas e pestes. É isso que está dizendo, queridos, esse versículo 13. O Senhor segura as chuvas dos céus e envia pragas e pestes, porque Deus disciplina o seu povo. Deus disciplina o seu povo. Meus irmãos e minhas irmãs, Deus fez essas coisas algumas vezes com o povo de Israel. Só foi uma vez não, fez várias. Fez por conta do pecado cometido pelo povo e por sua liderança. Aqui nós devemos nos lembrar que Deus agiu com muita misericórdia e poder para libertar o povo de Israel da escravidão do Egito. E inicialmente, quando o povo recebia a bênção, a intervenção, a manifestação do poder de Deus, o povo se alegrava, o povo adorava, o povo prometia ser fiel ao Senhor, se consagrar ao Senhor. Mas em seguida, voltava as costas para o Senhor, desejando voltar ao Egito, murmurando e reclamando da providência de Deus, porque comparava com o que eles tinham no Egito. Amados, por conta do pecado, Deus punia o seu povo. Punia com seca, com pestes e pragas. Esta era a forma que Deus usava para levar o seu povo a reconhecer seus pecados e a buscar a intervenção de Deus. Note bem, queridos, Deus, ao punir o seu povo, não punia com a finalidade de destruir, não punia com a finalidade de excluir, não punia com a finalidade apenas de impor sofrimento pelo próprio sofrimento, mas Deus impunha a penalidade, a disciplina para restaurar esse povo, para levar o povo a reconhecer que, tendo se afastado do Senhor, tem as consequências. Deus sempre disciplinou o seu povo visando a restauração e a reconciliação. Amém? Deus sempre disciplinou o seu povo visando a restauração e a reconciliação. E isso sempre acontecia, apesar de mais na frente o povo endurecer, e Deus mais uma vez mandava adversidade, mandava prova, segurava as chuvas, mandava as pragas e pestes. O povo então se quebrantava e Deus mais uma vez com misericórdia agia, atendendo os seus clamores. Agora eu tenho uma pergunta a fazer aos irmãos. Deus ainda continua agindo assim com o seu povo? Deus age assim conosco?
Deus nos disciplina. Às vezes Deus segura a chuva dos céus. Às vezes Deus permite que a praga venha, a peste venha, a enfermidade nos assole. Deus age assim, queridos? A resposta é sim, sim. Deus continua agindo assim. E eu quero chamar a sua atenção para 1 Coríntios capítulo 11, versículos 23 a 32. Inicialmente parece que não tem nada a ver com o que nós estamos tratando, mas tem tudo a ver. Os irmãos coloquem na tela, por gentileza, e eu gostaria que toda a igreja acompanhasse esse texto. 1 Coríntios 11, versículos 23 a 32. Nos versículos de 23 a 26, trata da instituição da Santa Ceia. Veja o que é que diz versículos de 23 a 26. O apóstolo Paulo diz: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vós, fazei isso em memória de mim. Versículo 25: por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: todos, este cálice é a nova aliança no meu sangue, fazei isso todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Versículo 26: porque todas as vezes que comerdes esse pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Agora, atente bem ao que está escrito no versículo 27. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente. O que significa beber o cálice e comer o pão indignamente? Significa participar da ceia com pecado não confessado. Essa indignidade aqui, queridos, é o de não confessar o pecado, porque Deus nos dá a graça do perdão através da confissão. Isso é o que nos torna indignos na participação da ceia, porque pecar todos nós pecamos, por palavras, por obras, pensamento, omissão, transgressão. E quando nós somos convocados a participar da Santa Ceia, nós devemos analisar a nossa vida se não estamos participando de uma forma indigna. E a indignidade está aqui, é em não reconhecer os pecados e não confessar e não se comprometer em abandonar. E o texto sagrado continua e diz: será réu, ou seja, será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. É muito sério o que nós estamos lendo aqui. No versículo 28 nós temos uma exortação. Veja só o que diz o versículo 28. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Note, queridos, que tudo que está escrito aqui em relação à ceia não é para nós nos excluirmos da participação. E alguns dizem: se é assim eu nem vou para o culto de Santa Ceia, que eu não quero correr esse risco. Está dizendo que não pertence ao Senhor, está dizendo que não tem comunhão com o Senhor, está numa posição de rebelião contra o Senhor. Esse é um momento sagrado, sublime, uma convocação de Deus, e a convocação de Deus tem que ser atendida por nós. Mas o Senhor nos coloca: examine-se e participe. Não é examine-se e exclua, é examine-se e reconheça o seu pecado, reconheça a sua iniquidade, reconheça que tem transgredido a lei do Senhor, a vontade do Senhor, que tem pecado contra o Senhor, e confesse e se arrependa, abandone os seus maus caminhos, e aí o Senhor perdoa. Amém, queridos? Ele nos perdoa pelos méritos de Jesus Cristo. Aí a gente pode participar. É isso que Ele nos quer, queridos, fazer. É mais ou menos um momento que Deus coloca no canto da parede assim e diga: se arrepende, se arrependa e se volte totalmente para mim. E é isso que nós precisamos fazer. Amados, esse é o momento de analisarmos nossa vida. Esse é um momento especial de profunda comunhão com o Senhor. Esse é o momento de sondarmos o nosso coração. Agora chegamos ao versículo 29 e nós temos aqui uma revelação muito séria.
versículo 29. Veja o que está escrito. Pois quem come, vamos ler todos? Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe o que, irmãos? Juízo para si. E aqui é uma pergunta que nós temos que fazer. E do que se trata esse juízo? O versículo 30 responde: eis a razão porque há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem. Veja a relação. Está clara a relação desse texto com Crônicas? Eis a razão porque há entre vós, olha o que é que o texto diz: muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem. Por conta de quê? Por participar da ceia indignamente, por conta de não se arrepender dos seus pecados, e por conta de não se submeter à vontade de Deus. Amados, com Deus não se brinca. Amém? Com Deus não se brinca. A participação indigna da Santa Ceia resulta em juízo de doenças, fraquezas e, olha o texto, o que é que diz? Mortes. Deus continua agindo assim com o seu povo, punindo e disciplinando. Ainda hoje, esse texto é claro: doenças, fraquezas e mortes. Ananias e Safira não precisavam fazer aquela oferta. Precisavam, eles venderam o seu terreno, e aí eles poderiam reter todo o dinheiro. Mas eles desejaram se mostrar, aparecer. Eles quiseram demonstrar uma benevolência que eles não tinham. Eles tentaram mentir ao Espírito Santo. E o resultado qual foi? Os dois morreram instantaneamente. Com Deus não se brinca. Eu gostaria que todos afirmassem isso, todos juntos: com Deus não se brinca. Mas aí eu tenho uma outra pergunta a fazer aos irmãos: e por que Deus age assim? Por que Deus age assim? Parece uma certa crueldade da parte de Deus, parece falta de misericórdia da parte de Deus. Mas, queridos, nos versículos 31 e 32, Deus nos fala a razão, e a razão é pura misericórdia, porque Deus é um Deus misericordioso. Versículo 31, leamos: porque se nos julgássemos a nós mesmos, ou seja, uma autoanálise, uma autocorreção, uma conversão que significa mudança de direção, porque se julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Agora, veja o versículo 32, todos comigo: mas, quando julgados, somos disciplinados pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Vamos ler essa parte final todos: para não sermos condenados com o mundo. A disciplina do Senhor visa a nossa correção, para não sermos condenados com o mundo. É muito melhor o sofrimento presente, que é passageiro, do que a condenação com o mundo, que é eterna. Ou nos corrigimos pelo amor, e o Senhor está sempre falando conosco, o Senhor está sempre exortando, o Senhor está sempre nos dando a oportunidade de reconhecermos os nossos erros, pecados, nos arrependermos e mudarmos de direção, de conduta e de atitude. Ou nos corrigimos pelo amor, ou o Senhor nos corrige pela dor. Mas Ele é misericordioso e vai nos corrigir, porque Ele é gracioso. Às vezes Deus nos coloca no leito para quebrar o nosso coração e nos resgatar para si mesmo. Às vezes Deus permite uma grande adversidade para nos quebrantar e nos restaurar a alma.
E há algo muito importante que eu preciso falar nesta manhã. Nem todas as enfermidades ou adversidades provêm da disciplina do Senhor, ou por conta dos nossos pecados. Esse é um posicionamento equivocado. Então está na prova e tem pecado, está na luta tem pecado, está enfermo tem pecado. Associa diretamente uma coisa com a outra, mas nem toda disciplina do Senhor é resultado de pecado. Nem toda enfermidade, nem toda adversidade é resultado de pecado ou de transgressão contra a lei do Senhor. Deus permite nosso sofrimento com 5 objetivos. Primeiro, ou um deles, para revelar a qualidade da nossa fé. Às vezes nós estamos nos achando todo santo, num grau mais elevado, aí Deus permite a prova e aí nós vamos ver realmente a qualidade da nossa fé. Aí a gente vai ver realmente se a gente confia em Deus, se a gente crê, se a gente confia de fato. Deus também permite o sofrimento para manifestar a sua glória, porque é na prova quando nós clamamos que Deus intervém, que Deus opera maravilhas. Ele é o Deus que manifesta a sua glória. Deus permite a prova para o nosso quebrantamento. Meus amados, quando a prova vem, a gente se quebranta, sim ou não? Sim. O Senhor não mói. O Senhor permitiu que a nossa família passasse uma grande adversidade e eu me senti moído, quebrantado mesmo. Deus permite o sofrimento para nos quebrantar. Ele permite o sofrimento também para nos capacitar, porque aquele que passa pela adversidade tem muito mais condições de ajudar o outro que está passando em situação semelhante ou igual. Mas Deus, às vezes, permite o sofrimento para nos chamar para si mesmo, como foi o caso de Eliseu. Adoeceu e Deus, não, eu não quero curar, quero que você venha para cá, que diz o apóstolo Paulo que é incomparavelmente melhor. Mas voltemos para Crônicas. Agora no versículo 14, nós encontramos o caminho para a cura e para o perdão. Versículo 14. Olha o que está escrito: se o meu povo, que se chama, Deus está tratando com quem? Com o seu povo. Você é povo de Deus, então Deus está tratando com você. Deus está falando do seu povo, um povo que conhece e sabe o seu nome. Ele não está falando com um povo que o chama, o cara lá de cima, o homem lá de cima. Não, Deus está falando com o seu povo que conhece o seu nome. Sabe quem é o seu nome? O Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Um povo que eu chamo de o Criador, o Provedor, o Todo-Poderoso, o Grande eu sou, o único Senhor, o Senhor dos Senhores, o Rei dos Reis, o povo que eu chamo de Pai Celestial. Deus está falando com o seu povo, e esse povo deve se humilhar, orar, buscá-lo e se converter dos seus maus caminhos. E o resultado qual vai ser? Então eu ouvirei dos céus todos, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Eu gostaria de analisar rapidamente essas quatro atitudes. Primeiro, humilhar. Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar. E a nossa humilhação, queridos, consiste em reconhecer que nós não temos mérito nenhum diante de Deus. Reconhecer que tudo de bom provém dele. E reconhecer, clamando por sua misericórdia e a sua graça. É reconhecer a nossa miserabilidade, mas reconhecer a misericórdia que Ele tem para com cada um de nós. Louvado seja o nome do Senhor. O que ilustra isso muito bem, queridos, é a parábola do fariseu e o publicano, em Lucas 18, 10 a 14. Diz o texto sagrado que 2 homens subiram ao templo com o propósito de orar. Um fariseu e o outro publicano. O fariseu se colocou em pé, orava para si mesmo desta forma: ó Deus, graças te dou, não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como esse publicano. Jejum 2 vezes por semana, dou o dízimo de tudo que ganho. Veja aí.
Ele se achando merecedor e ainda se achando mais santo do que o outro. O publicano, estando em pé, longe, não ousava nem ainda levantar os olhos aos céus, mas batia no peito dizendo: ó Deus, sê propício a mim, pecador. Meu irmão, cuidado, que às vezes você está se colocando como fariseu e não como publicano. Ó Deus, sê propício a mim, pecador. Cuidado para não estar se comparando com os outros. A nossa referência de comparação não é com o irmão, que é tão pecador quanto você, pode ser até mais ou menos. A nossa referência é o Senhor. A nossa referência é o Senhor. E quando a nossa referência é o Senhor, a nossa atitude é essa: ó Deus, ser propício a mim, pecador. E aí veja a palavra de Jesus: digo-vos que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele, o fariseu. Porque todo o que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. A segunda coisa a fazer é orar. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar. A oração é o maior recurso que nós temos. É na oração que confessamos os nossos pecados e pedimos perdão. É através da oração que pedimos as bênçãos de Deus. Jacó pediu por livramento e vitória. Jabez pediu por prosperidade e paz. Ezequias pediu por mais anos de vida, pediu por cura. Davi pediu por perdão e restauração. Paulo pediu para que as portas fossem abertas para que ele pregasse o evangelho. Seja qual for a situação, ore ao Senhor, porque Ele está aqui para ouvir a nossa oração. Ele está nos céus para ouvir as nossas orações. Ore com o mesmo coração quebrantado de Ana. Ore com a mesma determinação perseverante da viúva diante do juiz iníquo. Ore com a mesma fé com que Abraão orou e pediu ao Senhor. Ore com a mesma submissão que Jesus orou no Getsemane: Senhor, é isso que eu desejo, mas seja feita a tua vontade. Seja qual for a situação, ore. Mas a terceira coisa: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar e me buscar ao Senhor. O sentido aqui é o de buscar a presença de Deus, buscar intimidade com o Senhor, buscar comunhão com o Senhor, buscar a face do Senhor. A ideia é de uma total dependência do Senhor, um total reconhecimento de que Ele é quem cuida de nós. É o reconhecimento de que Deus está no controle de tudo e de todas as coisas. Ele é soberano. E isso me faz lembrar da oração sacerdotal: o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto, o rosto de Deus brilhe sobre a sua vida, te ilumine e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto, o Senhor esteja olhando para você com aprovação, com graça, com benignidade, com amor e com providência, e te dê shalom, shalom. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, me buscar e, último lugar, se converter dos seus maus caminhos. Meus amados, tem que humilhar, sim. Tem que orar, sim. Tem que buscar o Senhor, sim. Mas também tem que se converter. Tem que mudar de atitude, de postura. Tem que mudar, queridos, naquilo que precisa ser mudado. Analise a sua vida pelas Escrituras Sagradas, não pela vida do irmão, mas pelas Escrituras Sagradas. Analise a sua vida. Você está vivendo em harmonia com a palavra de Deus, ou pelo menos procurando viver em harmonia com a palavra de Deus, submetendo à vontade de Deus, no trato com seu pai, no trato com sua mãe, no trato com o seu cônjuge, no trato com seus filhos, no trato com os irmãos da igreja, no trato com os colegas de trabalho, no trato com os colegas de escola e assim por diante. Meu querido irmão, eu pergunto a você: você deseja perdão? Você deseja restauração?
Você deseja livramento? Você deseja restituição? Você deseja prosperidade? Deixe os maus caminhos e obedeça ao Senhor. Se quebrante, ore e busque ao Senhor. E o resultado? Então, eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. 3 promessas. O Senhor promete te ouvir. O Senhor promete te perdoar. E o Senhor promete restaurar. Agora é com você, Deus, a equipe de louvor. Com Deus não se brinca.